Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Voltamos mais uma vez aqui com um filme de livro aqui no nosso podcast. E dessa vez nós vamos falar de Era Uma Vez um Sonho, um filme de 2020, dirigido por Ron Howard, que está na Netflix. E é um grande filme com atuações espetaculares da Glenn Close e da Amy Adams. O filme, interpretado com o protagonista pelo Gabriel Basso, é a história do jovem J.D. Vance, que é um jovem rapaz que está tentando um emprego de estágio de verão para poder financiar a sua faculdade, mas ele passa por uma crise familiar, porque sua mãe é uma usuária de drogas. Então ele é obrigado a voltar para cuidar dela, e a partir desse momento, desse evento, a gente vai vasculhando o passado dele e o passado dessa família. E esse é o filme que a gente vai falar hoje. Inclusive, dizem que ele é um dos candidatos ao Oscar. Ainda não sabemos, mas pode ser que seja, né? Luísa, o que você achou de Era Uma Vez um Sonho? Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse filme, antes de falar do filme em si, é que eu tenho um problema grave com traduções de nomes de filme. Usa a palavra correta que você quer usar. Tá, eu detesto traduções. Não é a palavra ainda. Eu odeio traduções. Você odeia traduções. Eu odeio traduções de nomes de filmes porque eu acho que sempre perde uma nuance importante. O nome desse filme em português é Era Uma Vez um Sonho, e o nome original em inglês é Hillbilly Elegy, que numa tradução literal seria uma elegia ao caipira, né? Então, pensando o título original do filme, que é um filme sobre uma família do Kentucky e sobre toda essa conflituosidade em relação às suas origens e a de onde você vem, o nome do filme em inglês faz muito mais sentido do que o nome em português. Primeiro porque uma elegia é um poema triste, trágico, mas ele é ao mesmo tempo uma espécie de homenagem. E isso tem tudo a ver com o enredo do filme. E, em segundo lugar, porque um sonho diz respeito a uma projeção para o futuro, enquanto uma elegia é uma rememoração do que veio antes, de alguma forma. Então, para mim, faz muito mais sentido em relação ao enredo da história. Mas, tendo dito isso, eu gostei muito do filme. Eu acho que é um drama familiar muito bem contado, baseado na vida real do J.D. Vance, que é o personagem principal, e baseado também num livro, né, numa autobiografia que ele escreveu e que então virou esse filme. Então eu gostei muito do filme, gostei muito do modo como a história é contada. Tem uma sensibilidade que me encanta, eu acho, de mostrar a tragicidade de uma situação familiar que é marcada por uma série de violências muito complexas, né? Foi engraçado porque quando a gente veio aqui gravar o nosso podcast, a gente acabou descobrindo que fizeram uma série de críticas ao filme, porque aparentemente esse livro é um livro de um cara meio coach, como se fosse uma história de superação dele, dos problemas da vida. E outra crítica que a gente viu é que o filme era meio que um caça-Oscars, que coloca a Glenn Close nesse papel em que ela pode se transformar totalmente, e a Amy Adams nessa figura que tem essa vida conturbada e dificuldades. Porém, eu acho que o filme vai contra todas essas opiniões, porque eu acho que o filme, ele se constrói muito, como você disse, a partir de uma elegia. E Era Uma Vez um Sonho, eu acho que ele fica nessa ambiguidade do Era Uma Vez de um mundo imaginário, de um conto de fadas, e de um sonho, que é um lugar de projeção de desejos, né? Eu acho que o filme não passa por essas duas coisas. Ele é meio que uma elegia ao caipira, porque ele quase que celebra um tipo de vida que é uma vida que passa sempre às margens. Então, assim, só um exemplo, quando a gente fala dessas eleições da extrema-direita, sempre se fala desse voto silencioso das pessoas brancas do sul dos Estados Unidos, de classe média, que não conseguiram realizar coisas. Então, essas pessoas, são pessoas que ficaram, de alguma maneira, à margem, não porque são marginalizadas, mas ficaram à margem de uma atenção. E eu acho que o filme acaba fazendo não um elogio a elas, mas uma elegia a elas. Uma tentativa de mostrar que a vida é muito complexa e ela tem muitas vilosidades, ela tem muitos calos que a gente não consegue observar
quando a gente encara ela de frente. Às vezes é só quando a gente vai investigar a vida nos seus recantos que a gente vai encontrando aqui e ali alguns lugares pra gente poder chamar de casa, pra gente poder se assentar. Eu acho que... Eu entendo de alguma forma essas críticas e eu acho que essa é uma atenção que a gente sempre deve ter no sentido de que histórias muito dramáticas e que são atravessadas por uma série de violências e de relações familiares conflituosas e de uso e abuso de substâncias. Eu acho que essas histórias, elas podem tender a ser contadas como histórias de superação individual, e eu acho que isso acaba sendo um prejuízo no sentido de que esses são problemas demasiadamente complexos para serem limitados à experiência particular. Mas eu acho que tem 2 pontos nesse caso. O primeiro ponto é que eu não acho que a história é contada de maneira a individualizar. Eu acho que ela é contada a partir de uma história específica, mas não necessariamente se restringindo à história específica dessa família. E uma segunda questão é que a gente está falando de uma história contada pela pessoa que viveu essa história. Então... eu acho esse ponto importante. Desculpa ter te interrompido, mas eu acho que esse ponto é importante porque eu acho que ele coloca uma coisa diferente na equação, que é a história individual do cara, uma autobiografia dele. Porque eu acho que a tendência também nossa de pensar estruturas sociais, questões coletivas, muitas vezes acaba apagando algumas experiências individuais que são muito intensas, né? Sim, nesse sentido, se alguém vai contar a sua própria história, não é tão fora do normal que ela pense a sua história como uma história de superação. A gente está falando de uma pessoa que está contando a sua trajetória e os dramas que viveu nas suas relações familiares e que entende que de alguma forma conseguiu quebrar uma espécie de ciclo vicioso que acompanha a família há algumas gerações já, né? Então eu entendo que da perspectiva dele, ele veja isso como uma superação dele mesmo e não tem como apagar totalmente essa dimensão. Ainda que eu não seja muito fã do final do filme e da forma como ele é contado, que eu de fato acho que pode descambar um pouco para uma coisa meio coach, assim. Eu entendo essa crítica. Mas eu acho que durante o filme todo, eu percebo um cuidado de tentar mostrar a complexidade das relações das pessoas com a drogadição, a complexidade da relação, das diferenças entre as formas familiares diversas, né? E aí não só em relação a aquilo que é considerado o padrão no sul dos Estados Unidos ou no norte dos Estados Unidos, mas mesmo dentro de mesmos territórios, uma complexidade, uma diversidade muito grande de arranjos familiares e de dinâmicas familiares, né? Eu acho que o filme ele coloca pra gente, a gente vê, eu sinto a nossa dificuldade aqui em falar um pouco do filme nesse podcast, porque eu acho que ele coloca mesmo um problema, ele coloca uma pedra muito grande na tentativa de compreender essa situação específica, né? Porque, assim, a gente trata de um rapaz que podia ter ficado profundamente traumatizado e podia apresentar uma série de cicatrizes. A gente tem essa personagem da mãe, que ela é altamente complexa, porque é quase como se toda a adição dela fosse uma homenagem ao pai. É meio que uma família que dá continuidade aos próprios vícios, aos próprios erros, porque celebrar a família é uma coisa muito importante. Tem aquela cena no começo, isso não é um spoiler, quando ele é agredido ali naquele rio, em que a família diz que quando você não consegue se defender, a família aparece. Eu acho que esse momento é meio que uma alegoria de todo o filme. E ao mesmo tempo, você tem essa avó que a Glenn Close faz, que é essa espécie de mulher que aguenta tudo e que silencia tudo, mas ao mesmo tempo tem muita raiva, então ela tenta transformar tudo, só que ela tá num lugar de muita dificuldade. E aí o rapaz, ele se espelha na avó, mas ele precisa ajudar a mãe, e a irmã fica no meio disso tudo, ela é meio que sem lugar no mundo. Então eu acho que o filme coloca uma dificuldade muito grande pra gente entender o que se passa exatamente. Nesse momento eu já tô discordando da minha primeira opinião. Eu acho que o grande problema não é o fato de que essas pessoas ficaram invisibilizadas, não. Eu acho que elas são
um black spot de entendimento de uma série de questões sociais, sabe? A gente não tá conseguindo entender um grupo de pessoas. E é muito estranho isso. Eu tô realmente perdido. Me encontre. Eu acho que, na verdade, o que complexifica a coisa é que a história dele, a história da família dele e o modo como ela é contada no filme deixa muito claro que sentimentos ambivalentes em relação a si mesmo e aos outros são mais normais do que a gente poderia imaginar. A vida não é tão simples quanto eu odeio alguém ou eu amo alguém. E eu acho que o filme mostra isso com bastante sensibilidade, de que situações familiares complexas envolvem também sentimentos complexos de todas as pessoas envolvidas. E isso torna difícil você atestar exatamente o que é e o que não é na relação das pessoas, né? É porque eu acho também que essa coisa de dizer que é um filme de coach é um pouco de insensibilidade também, porque é muito fácil chegar pra uma pessoa e dizer que o que ela viveu é uma vida de coach. Porque, sei lá, e aí é pessoal, a gente tava falando esses dias antes de dormir de como eu tenho me sentido muito empático em relação às coisas nos últimos tempos, depois de algumas dificuldades. E eu acho que é isso, assim, não importa se é um coach. O que me importa é que a história dele é de um cara muito sensível. E quantas pessoas sensíveis passam por tantas dificuldades sem conseguir encontrar uma forma, um lugar do mundo pra se colocar, né? E passam a ter uma vida medíocre, uma vida frágil, uma vida pouco potente, em que você não pode se realizar como pessoa, principalmente após ver a família não realizando nada. Como é que você consegue quebrar isso, né? Como é que você... Então eu acho que é isso. É um dos problemas do capitalismo? É um dos problemas da sociedade que a gente vive? Mas eu acho que não me deixa perder a empatia pela história de um cara como esse, principalmente quando você assiste um filme e fica sensibilizado, sabe? É isso que o filme me deixou sensibilizado. Eu não consigo olhar para essa história e de alguma forma não ver coisas bonitas. Eu lembro de um professor de teatro meu, que uma vez ele conta que a avó dele pediu pra ele parar de rir porque na novela tinha uma personagem chorando. Aí ele diz, vó, mas é só uma novela. E a avó dele falou pra ele assim, mas podia ser verdade e você tinha que aprender a respeitar. Eu sempre levo isso comigo porque eu acho que isso é uma coisa importante. Não importa de quem é a história. Se é uma história sensível de dificuldades, a gente tem que respeitar, sabe? Bom, depois dessas confissões todas que fizemos e depois desses comentários, chega a hora do momento mais importante do nosso podcast e o momento que Luísa adora. Luísa, que nota você dá para A Elegia do Caipira ou Era Uma Vez um Sonho? Minha nota para esse filme é um 8,5. Eu acho que na linha do que você estava falando, né, e aí remetendo a um comentário que a gente viu antes de gravar o podcast a respeito do filme, de que a história era legal, mas não merecia um filme, eu acho que como uma história de alguém, é uma história que merece ser ouvida e que merece reverberar na gente das mais diversas formas. O filme faz um bom trabalho em narrar essa história. A Glenn Close e a Amy Adams realmente estão em atuações impecáveis, as duas no filme. Papéis muito difíceis e muito bem executados por elas. E é isso, é um filme que realmente toca a gente de várias formas e que vale a pena ser visto. Eu vou dar uma nota 9, porque eu fiquei sensibilizado e depois da gente conversando aqui eu fiquei até um pouco abalado. Eu não tinha sentido que eu tinha gostado tanto. E eu acho que talvez, enquanto o filme ele seja um pouco mais frágil do que parece, talvez ele seja realmente um caça-Oscar, porque é o tipo de filme que busca esse efeito catártico que vai fazer a gente achar que a vida em algum momento faz sentido ou que existe alguma coisa traçada. Mas ele conseguiu sensibilizar e eu acho que num momentos de tantas insensibilidades, um pouco de sensibilidade, como diz Guimarães Rosa, já é um descanso na loucura. Então voltamos qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento aqui pro nosso podcast falando de filmes de livros. Eu acho que esse vai ser o primeiro em relação aos possivelmente indicado ao Oscar que a gente faz. Então até mais, siga o Nototerapia nas redes sociais, dê o seu like, deixe seu comentário e um grande abraço, valeu! Até mais!